A maioria dos prefeitos que souberam agir para conter minimamente o avanço do coronavírus conquistaram a reeleição. A população preferiu candidatos que já administravam suas cidades, mesmo sem grandes qualidades, e optaram por não apostar na novidade. O resultado é a vitória dos partidos da direita mais tradicional. Na entrevista central, o analista político Arthur Araújo, do projeto Cresce Brasil, analisa o que representa este crescimento. E nossa reportagem fala das motivações que levaram o eleitorado a não comparecer ao pleito. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha a Central do Brasil. Central do Brasil. A taxa de ocupação dos leitos de UTI voltou a ficar acima dos 80% em várias cidades brasileiras. No Rio Grande do Norte, a ocupação está em 90%. O Rio de Janeiro teve um aumento de 40% somente em novembro. Da rede de médicos e médicas populares, Aristóteles Cardona fala sobre a segunda onda de coronavírus no país. Embarque imediato. Esse debate surge muito porque a gente tem acompanhado outros locais do mundo, especialmente na Europa, essa segunda onda está bem caracterizada, né? Eles tiveram um primeiro pico no início muito grande, depois teve a queda e agora estão voltando a ter picos importantes. Isso na maioria dos países, né? Inclusive alguns países que não sofreram tanto no primeiro momento, agora estão sofrendo com mais morte, por exemplo, por Covid-19, que é o caso de Portugal. Aqui no Brasil, esse debate ganha uma característica a mais e até, de certo ponto, traz divisões com relação às opiniões, né? Se a gente vive ou não a segunda onda, né? De um lado, há quem defenda que estamos sim, provavelmente, entrando no começo de uma segunda onda, e há quem fale que a gente nem pode falar ainda em segunda onda, porque a gente sequer saiu da primeira onda, né? Mesmo com uma queda no patamar dos números de casos e principalmente de internamentos e mortes nessas últimas semanas, nesses últimos meses mais precisamente, né? Mas a gente começa a ter uma elevação desses números. E mesmo assim a gente sequer saiu de patamares que apontavam ainda centenas de mortes diárias nesses últimos meses. Então os números voltaram a crescer, não somente o número de casos, mas de internamento, e provavelmente a gente vai sentir esses impactos também com relação ao número de mortes. O índice de transmissão da Covid-19 no nosso país tornou-se novamente alto e isso é bastante preocupante para as próximas semanas e exige cuidado redobrado, não somente da população, mas muito fortemente também por parte do poder público. E agora vamos para a parada cultural. A dica é sobre uma cantora brasileira contemporânea que tem música gravada com Chico César. Quem dá a sugestão é a atriz de Pernambuco, Beatriz Cortez. Parada cultural. Hoje eu tô aqui para dar uma super dica de música. O nome dela é Flaira Ferro. Flaira Ferro é uma artista pernambucana que, além de cantora, dançarina, bailarina, começou desde cedo no frevo aqui em Recife e eu sou fanzaça. Eu indico todo mundo ouvi-la. As músicas dela são super potentes e super poderosas, mexem com a gente de um jeito extraordinário. Então, se você não conhece, pesquisa aí Flaira Ferro, que com certeza vai ser inesquecível. As altas porcentagens de abstenção marcaram as eleições. O grande obstáculo foi a pandemia. Mesmo com os municípios operando na fase verde, mais de 12% da população brasileira continua optando por ficar totalmente isolada em seus domicílios para se proteger, segundo o IBGE. Vamos saber mais com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. 57 cidades brasileiras realizaram no último domingo o segundo turno das eleições municipais e registraram o maior índice de abstenção, votos brancos e nulos desde 2000, de acordo com dados do TSE. Ao todo foram 29,5% destes três tipos de comportamento, maior do que no primeiro turno, quando 23,5% do eleitorado optou por não escolher alguma candidatura.
Entre os motivos expostos pelos eleitores, a pandemia é o principal, citado pela população para o não comparecimento às urnas ou pela anulação do voto. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a economista Conceição Araújo, de Pernambuco, que sempre participou do processo eleitoral. Este ano, ela preferiu ficar em casa, se protegendo do vírus. E mesmo já sendo dispensada do voto há bastante tempo, por causa da idade, eu nunca deixei de votar. Mas esse ano, considerando os riscos a que estaria exposta, mesmo acompanhando os cuidados do TSE, eu achei melhor me abster. Uma razão similar fez Fabiana Cecim, de Porto Alegre, não participar das eleições. Basicamente, eu não votei para não pegar Covid e acho que votar é importante, sempre votei na esquerda, enfim, né? Mas eu pesei os prós e os contras de depositar um voto a mais na eleição ou aumentar o número de pessoas na rua e aumentar o risco das pessoas se contaminar e contaminar os outros, e resolvi ficar em casa. Em Manaus, capital que teve alto índice de contaminação no início da pandemia, o militar da reserva, João Bezerra, também não votou este ano. A família faz parte do grupo de risco e não se sentiu segura para enfrentar as aglomerações na sessão eleitoral. Primeiro, fazemos parte de um grupo de risco, votamos numa área muito populosa e nos sentimos inseguros em comparecermos ao local da votação. Outra marca dessas eleições municipais foi a expressividade dos partidos de direita e centro-direita. PSDB, MDB e Democratas foram os que mais elegeram candidatos nas 94 maiores cidades do país. Na entrevista central de hoje, o consultor em gestão pública e privada, Arthur Araújo, avalia as vitórias da direita apelidada de Centrão. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Hoje conversamos com Arthur Araújo, consultor em gestão pública e privada e membro do projeto Cresce Brasil, liderado pela Federação Nacional dos Engenheiros. Arthur vai conversar um pouco conosco sobre o resultado das eleições de 2020. O PSDB e o DEM venceram as disputas em São Paulo e Porto Alegre contra a esquerda. E o Rio, o DEM venceu contra uma direita conservadora. Na sua avaliação, qual a importância dessas vitórias da direita tradicional nessas três capitais? Evidentemente, fortalece esse segmento da direita, mas eu não creio que isso reflita por completo o quadro eleitoral. Acho que é necessário fazer um exame mais detalhado, caso a caso, que conforme a escolha que se faça de locais e resultados, dá mais ou menos para ter quase qualquer tipo de conclusão. E a eleição municipal teve um avanço de partidos do centro, digamos, do centro-direita, como o PP, os republicanos, o PSD principalmente. São partidos fisiológicos. E aí a imprensa costuma dizer que Bolsonaro perdeu. Mas esses partidos não têm uma proximidade com o governo? Não seria também uma vitória de Bolsonaro a vitória deles? Aí é uma coisa interessante, né? Porque esses partidos têm proximidade com quem lhes interessar a cada momento. Não existe nenhum laço firme do Centrão e desses partidos com nenhum tipo de governo. Acho que o PT experimentou o quanto a fidelidade deles é forte. O Bolsonaro, como personalidade, como presidente da República, foi derrotado nas eleições. A sua entrada em campanhas não resultou em vitórias. Ele não foi um eleitor forte, ele não foi um bom cabo eleitoral. Agora, partidos que hoje circulam no seu entorno, que hoje lhe dão apoio, sim, se deram bem nas eleições. Com um alerta que eu acho fundamental. Não se deve decorrer de eleições municipais brasileiras cenários nacionais. A componente local é muito forte, a componente pessoal de quem é o candidato ou a candidata, a história pregressa dos grupos políticos nos municípios, não nos devem autorizar a decorrer de uma eleição municipal qualquer cenário nacional. PT, PCdoB, PSOL participaram de eleições em capitais importantíssimas, mas perderam.
Aqui qual o seu julgamento sobre esse resultado eleitoral? Primeiro, eu acho que no caso do PSOL teve um resultado partidário muito positivo, porque apesar de não ter sido vitorioso no caso de São Paulo, foi vitorioso em Belém e se colocou numa dimensão nacional e nas próprias cidades muito superior ao que tinha. Acho que é um partido que ganhou peso, ganhou força, ganhou importância. No caso do PT, menos acentuadamente, no caso do PCdoB, bastante acentuadamente, houve perda de influência. Mas no caso do PT ainda é uma fatura que nós pagamos por uma sucessão de desacertos políticos, de erros que nós tivemos de condução de governo e como partido, que estamos pagando essa fatura até hoje ainda. Você tem lideranças como Guilherme Boulos, Manuela Dávila, Marília Reis, no Recife, em Porto Alegre e em São Paulo. É uma nova geração de políticos que colocaram a cara nas eleições. Essa mudança geracional é importante para esses partidos de esquerda? Essas eleições foram, sim, marcadas por esse processo de renovação geracional e também renovação temática. É outra coisa que a gente precisa levar em consideração, não nas eleições majoritárias, essencialmente nas eleições proporcionais para as vereanças, ganhou fôlego e presença a juventude, a questão racial, a questão de gênero, as alternativas de direitos civis, o movimento LGBT, ou seja, afloraram mais presentemente pautas que dão um novo ritmo, um novo gás para a esquerda no Brasil, com certeza. Eu gostaria que você comentasse também, para o lado conservador e da direita, esse tipo de pauta e essa mudança geracional também ocorreu. Vai haver uma disputa também, assim, pautas que eram majoritariamente de esquerdas também serão disputadas pela direita no futuro próximo ou até agora? Com absoluta certeza. É só a gente olhar para onde é a origem dessa disputa, que são os Estados Unidos. O debate sobre direitos civis, sobre direitos em geral, é um debate que está em disputa entre a alternativa liberal de seu enfrentamento e a alternativa de esquerda do seu enfrentamento. Ou seja, a pauta em si é disputada. Com certeza isso acontecerá no Brasil. A gente tem uma direita brasileira que é absolutamente direita no que diz respeito à economia e à organização da sociedade, é liberal no sentido clássico da palavra, mas que é absolutamente arejada, moderna, no campo dos direitos civis. Então, essa disputa está colocada, com certeza absoluta. Nesses 2 anos de Bolsonaro, houve um aumento expressivo de militares em cargos civis. A militarização do governo tem respaldado as medidas autoritárias de Bolsonaro na saúde, no meio ambiente, na educação, na defesa. Para preservar a democracia, é necessário construir alternativas à militarização. Manuel Domingos Neto, da Associação Brasileira de Estudos da Defesa, aponta novos caminhos. Novos caminhos. Na recomposição da democracia do Brasil, o poder político precisa conhecer efetivamente as Forças Armadas, porque não se pode comandar ou dirigir o desconhecido. E serão múltiplas iniciativas importantes que eu posso listar algumas evidentes. A revisão desses acordos internacionais que têm garantido até agora o equipamento e o armamento das Forças Armadas. Isso é fonte de dependência profunda. Isso não leva a nada, isso é fonte de admiração pelo estrangeiro poderoso da parte dos militares. É necessário que as Forças Armadas se voltem prioritariamente para a defesa externa e que não intervenham, não se organizem em função de reprimir brasileiros descontentes. É necessário uma mudança profunda de cultura, de valores, uma mexida rigorosa na educação do militar brasileiro. Eu fico por aqui. Você pode conversar com a gente pelo WhatsApp. Mande sua mensagem para o DDD 11 93081 3336. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.